nome do Senhor. Vou louvar a Deus também com o hino, logo após o pastor Rogério, amém? Manancial de águas tranquilas, vejo descendo neste lugar. É a força do Espírito Santo que está transbordando para te abençoar. De águas tranquilas, eu vejo descendo nesse lugar. É a força do Espírito Santo que está transbordando para te abençoar. Se é doença, Ele vai curar. Dessa tristeza vai te libertar. A opressão não pode resistir. Esse poder que posso ver aqui. Sinto um perfume diferente no ar. Que maravilha, pode acreditar. O soberano já está aqui. O Senhor mandou eu te dizer assim: sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora então. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz, não vai resistir. Todo mal vai sair, sinta minha unção aqui. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, me glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz, não vai resistir. Todo mal vai sair, sinta minha unção aqui. Aleluia. Escute, Ele é poderoso, sabe para quê? Se é doença, Ele vai curar. Dessa tristeza vai te libertar. A opressão não pode resistir. Esse poder que posso ver aqui. Sinto um perfume diferente no ar. Que maravilha, pode acreditar. O soberano já está aqui. O Senhor mandou eu te dizer assim: sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, me glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz, não vai resistir. Todo mal vai cair, sinta minha unção aqui. Sou Deus e decidi te abençoar. Glorifica, levante a cabeça agora, irmão, me glorifica. O inferno pode até se levantar, mas vai cair ao som da minha voz, não vai resistir. Todo mal vai sair, sinta minha unção aqui. Sou Deus e decidi te abençoar. Amém, glória a Deus, aleluia. Querido, eu queria orar pela vida dos dizimistas mais uma vez, pela vida dos ofertantes, amém? E logo após já passar a oportunidade para o pastor Rogério, em nome de Jesus. Hoje, culto da palavra, e nós devemos dar prioridade à palavra. O pastor Rogério começou, com subordinado aí, Mateus capítulo 6, 33. Fez um pano de fundo na terça-feira passada, acredito que vai concluir hoje, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça vos serão, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Aleluia. Você que é dizimista, você que é ofertante, você que de perto, você de longe, você que tem confiado nesse ministério, você que tem acreditado que nós estamos aqui na presença do Senhor, fazendo um trabalho sério, você será alcançado por esta oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus,
Pai, nesse momento nós nos colocamos aqui mais uma vez, Pai, na Tua presença, no nome de Jesus. Senhor, para te apresentar a vida de cada dizimista, para te apresentar a vida de cada ofertante. Deus, tendo a certeza, Senhor, que a Tua mão misericordiosa tem alcançado este homem, tem alcançado esta mulher, tem repreendido o devorador, tem repreendido o migrador, tem repreendido tudo aquilo que causa dor. Meu Deus, e quando a dificuldade bater na porta, nós temos a certeza que o Senhor é um Deus que está disponível, aleluia, para abençoar o Teu filho, para abençoar a Tua filha, porque o Senhor não é um Deus que esquece dos seus. Por isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Rogério. Glória a Deus. Glória a Deus. Santa Amada Igreja com a Santa Gloriosa Paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida dos presentes, daqueles que estão nos assistindo. Hoje nós estamos no culto da palavra. E semana passada nós começamos a ler em Mateus capítulo 6. E fomos ministrados, e eu creio que Deus continuará a falar ao nosso coração nessa noite, pela sua misericórdia e graça. Quantos crê? Amém? Abra a tua Bíblia, em nome de Jesus, Mateus, no capítulo 6, em nome de Jesus. Estou com a Bíblia nova aí, que fica coladinha a página. Eu creio que nós vamos estar folheando aí. Todos acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Pai, nesse momento, juntamente com a Tua amada igreja, Senhor, nós nos encontramos na Tua presença. Obrigado pela vida de cada filho Teu que está nesse ambiente, ó Pai, ao qual nós sabemos que é consagrado a Ti. Ó Deus, e nós queremos que pela Tua graça e misericórdia, ó Deus, nos envolva com a Tua palavra, nos envolva, meu Deus, com a Tua presença. Ó Deus, que cada um dos Teus filhos que entraram por essa porta, ó Pai, não volte da mesma forma. E aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, seja visitado pela Tua presença, pelo Teu Espírito, que o Senhor venha trazer vida para essa pessoa. É o que eu te peço nessa noite, te agradeço no nome de Jesus. Você diz, amém, glória a Deus. Amado irmão, Deus pôs no meu coração esse versículo, e nós semana passada fizemos um fundo para nós entendermos o que Deus quer para nós como igreja, e eu creio que você vai sair daqui ministrado, porque o Espírito Santo vai continuar falando ao nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele viu aquela multidão presente, a Bíblia nos diz que Ele sentou e começou a ensinar aquela grande multidão que estava em volta dele. Ele ministrou muitas coisas, mas nós vamos pegar esse versículo, ao qual ele queria que aqueles que estavam ouvindo pudessem não só ouvir, mas ao ouvir, sair dali com um desejo. Eu tenho uma prioridade na minha vida, e essa prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Amém? Então, quando eu falei
quando nós abrimos a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 1, nós vamos ver aquele que escreveu aos Hebreus, falando isso. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então, aqui nós estamos vendo que o autor aos Hebreus está dizendo que Deus falou aos antepassados de várias formas, por meio dos profetas. E olhando essa verdade, nós, semana passada, fomos olhar no Velho Testamento como Deus falou. E nós fomos ministrados através da vida de Jeremias, no capítulo 36. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia, em nome de Jesus, em 2 Crônicas. Vai acompanhando, irmão, se você conseguir, devagarzinho, para você ver que está escrito, que nós estamos tentando entender o que Jesus falou. No capítulo 6, 33. Em nome de Jesus. 2 Crônicas 36. Aleluia. Todos acharam? No versículo 12, está escrito para nós: versículo 15, vamos para o versículo 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes por meio dos seus mensageiros, porém, ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da habitação. Versículo 16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se assentou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei da Babilônia, o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moça, nem adultos, nem velhos. Entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Veja que Deus, no passado, falou de várias maneiras aos pais, para que eles pudessem abraçar as palavras de Deus, guardar no coração para não pecar contra ele. E Deus usou Jeremias para que pudesse despertar o povo, para que o povo chegasse no seu limite e dizer: não, até aqui nós fomos rebeldes para com Deus, até aqui nós fomos resistentes à sua palavra, os seus mensageiros. E nós aprendemos que Jeremias, por 23 anos, de noite e madrugando, falando para o povo: volte-se para Deus, volte-se para o propósito de Deus para com vocês, nação de Israel. Volte para o Senhor, para o Deus que tirou vocês do lugar da opressão, do lugar de tristeza e dor, de tormento.
E o povo, vai dizer a palavra, que zombava do mensageiro de Deus. O povo, eles fazia com que o mensageiro de Deus estivesse ali como alguém ridículo, ridicularizando. E nós olhamos o que aconteceu para aquele povo que negligenciou os mensageiros que trazia a vontade de Deus. E Deus falou de várias maneiras aos pais por meio dos profetas. Quando nós chegamos em Jeremias capítulo 11, Jeremias capítulo 11, em nome de Jesus, Jeremias 29, desculpa. Enquanto a senhora vai dizendo glória a Deus. 29. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 7 de Jeremias, e no capítulo também, se eu não me engano, 36, que Deus, nesses dois capítulos, vai dizer: Jeremias, eu peço para você, não chegue, eu estou traduzindo, na minha presença para vir orar, interceder pela vida desse povo. Não faça isso, Jeremias, porque eu não vou ouvir você. Deus, por muito tempo, falou para que o povo voltasse o seu coração. E Deus disse para Jeremias o que ia fazer com o povo. Mas o povo não estava vendo. E eu estava meditando sobre algo, irmão, e isso veio no meu coração. Quando nós ficamos como mensageiro do Senhor e olhamos para o cenário, nós temos no nosso coração: a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir, e você já se compadece antes que aconteça aquilo na vida da pessoa. Quantos estão aqui? Era por isso que Jeremias era conhecido como profeta chorão, porque ele estava vendo o cenário que ia acontecer. Ele viu que Deus disse: eu velo para cumprir a minha palavra. Vai acontecer, Jeremias. E ele via o quanto doloroso seria. E nós vimos lá em 2 Crônicas que foi criança, foi mulher, foi jovem, foi velho. E aquele cenário estava diante de Jeremias quando Deus falava. E Jeremias gritava para o povo. E chegamos aqui no capítulo 29, a partir do 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazer prosperar e de não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa é a promessa para aquele povo ao qual por muitos anos os profetas clamando, pedindo para que eles voltassem o coração para Deus, para que eles viessem na presença de Deus, não como pessoas religiosas que faziam
todo o seu movimento, todo o seu ritual, seu jejum, ia nas festas marcadas, no sábado, fazia tudo, mas o coração deles estava longe do Senhor. E Deus, depois que vocês forem, é certeza que vocês vão passar um período na Babilônia, 70 anos, um tempo em que vocês vão aprender, ele está dizendo através de Jeremias, a me buscar de todo o coração, me buscar. Vocês vão clamar a mim. Por que a mim? Porque por muitos anos eles clamaram a Baal, a rainha do céu, a tudo aquilo que Deus abominava, e disse para eles: não tenha outro Deus além de mim, porque eu sou o Senhor, eu sou o teu ajudador, eu te sustento com a destra da minha mão. Se vocês passarem pelo fogo, eu estarei com vocês, as muitas águas não vão submergir. Eu sou o Deus de vocês, Jacó. Eu dei nações por vocês, porque eu te amo. Mas eles não estavam mais clamando ao Senhor, estava clamando a outros deuses, ao qual entristecia o coração de Deus, os deuses dos babilônios. E nós olhamos aqui que Deus está dizendo: vocês vão passar 70 anos, amado. E esse povo, eles foram levados, e a Bíblia nos diz que eles estavam na Babilônia, passando toda privações. Amado, nós devemos olhar para a Bíblia, entendermos aquilo que o apóstolo Paulo falou. Se eu não me engano é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Dessa forma para nós. No versículo, a partir do versículo 6, ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Essas coisas se tornaram exemplo, essas coisas que está escrito: não seja idólatra como algum deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratica a imoralidade como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia, 23 mil. Veja que o apóstolo Paulo está com aquele sentimento que eu estou dizendo para você, do mensageiro que está dizendo: olha, não faça isso, não tome esse caminho como eles tomaram, porque teve consequências. Ele vai dizer: não ponha Cristo à prova. Quero ver se acontece comigo, quero ver se esse Cristo é o mesmo de ontem, eu quero ver se esse caminho, se eu andar, vai acontecer. Não ponha Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Agora no versículo 11 eu quero que você leia. Essas coisas aconteceram com estes, para servir de exemplo, e foram escritos como advertência a nós, para quem o fim dos tempos está chegando. Essas coisas aconteceram com estes, que Deus falou por muito tempo, por meio dos profetas, de várias maneiras. Agora Deus deu um tempo para esse povo, e esse tempo, vai nos dizer a Bíblia no capítulo 9 de Daniel. Quero que você abra a Bíblia, Daniel capítulo 9. Enquanto você vai achando, Daniel vai descendo aí, Jeremias, Ezequiel. Aleluia. Quantos estão entendendo, irmãos? Quantos estão aqui, irmãos? Glória a Deus.
Amado, nós conseguimos ver, através da vida de Daniel e seus amigos, quando chegaram na Babilônia, não é o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Todo o povo tinha que submeter ao rei Nabucodonosor. E estes jovens, eles foram bem-sucedidos porque, com certeza, todos pecaram, mas eles estavam ali por negligência dos pais. E quando as situações apareceram, ao qual queriam fazer com que eles perdessem de vista o Deus deles, eles falaram: não queremos degustar, comer daquilo que afronta o nosso Deus, daquilo que foi consagrado a outro Deus. Quando eles estavam lá e nós, ao ler Daniel, apareceu situação para colocar eles à prova, mas eles nós não vamos nos prostrar diante de outros deuses. Na Babilônia, era aquilo que Deus queria que eles vivessem. Em Jerusalém, os pais negligenciaram, se prostravam a todo tipo de deuses, comia tudo aquilo que era consagrado a outros deuses e vivia aquela vida que desagradava ao Senhor. Agora é nos contado, irmão, eu quero que você redobre sua atenção. Em Daniel capítulo 9. Daniel estava agora na Babilônia, fruto da negligência dos seus pais. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Escuta o que você, guarda o que você está escutando. Eu, Daniel, compreendi pelas escrituras as palavras que ele estava lendo. Ele compreendeu conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70. Por isso me voltei para o Senhor com coração, com orações e súplica, em jejum e pano de saco coberto de cinzas. Amado, ao ver aquilo que Deus havia profetizado pelo ministério de Jeremias, é nos contado que Daniel, ele se posicionou e começou a buscar o Senhor de todo o coração, se humilhar, jejuar, porque chegou o tempo de voltar o povo, voltar para Jerusalém. Eu quero que você entenda que esse processo na Babilônia tinha um propósito, para que o povo voltasse para Deus, com coração desejoso em olhar para a palavra dele e dizer: a tua palavra é a verdade sobre mim, a tua palavra é a verdade sobre nós, porque o Senhor tem sobre nós um plano, o Senhor tem sobre nós um propósito, como está escrito: eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, um pensamento de paz, e dar um futuro, de fazer vocês prosperar. Vocês vão prosperar, e se vocês, quando vier da Babilônia, com o coração voltado para me buscar de todo o coração, orando a mim, e não mais aos Baalins. Então Daniel, entendendo que os anos de desolação de Jerusalém havia chegado ao fim, ele começou a voltar o seu coração para Deus. Agora, abra a tua Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus. Isaías
44, 28. Em nome de Jesus. Digo de Ciro, meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo, e ao tu serás fundada. Estamos vendo uma palavra profética vinda desse servo Isaías, profetizando a respeito de um homem que há quase, se não me engano, 150 anos antes, Deus estava profetizando que faria algo para o seu povo. 25, pula um versículo, um capítulo, 25:1. Está escrito como? 45:1, versículo 1. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para julgar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, e para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Ele está profetizando a respeito deste homem, dizendo que através da vida deste, 150 anos antes, cumpriria o seu propósito. Quantos estão entendendo até aqui? Por que eu estou falando de Ciro? Você vai entender agora, quando nós abrirmos a nossa Bíblia, em Zacarias, em Esdra, em nome de Jesus. Volta mais um pouco, volta. Depois de Crônicas. Aleluia. Glória a Deus, meu Deus. Ora, passa rápido, irmão. Agora, 150 anos antes, Deus está dizendo através de Isaías: eu sou um Deus. Ele diz aquilo que nós acabamos de ler, mas ele fala assim: eu sou um Deus. Que é um Deus semelhante a mim, que falo, né, que expresso, que digo o fim desde o começo. Que é um Deus que pode dizer para vocês as coisas que vão acontecer, e vocês estão adorando um Deus feito pela mão do homem. Eu estou dizendo para vocês o fim, a partir do começo, daquilo que eu quero dizer para vocês. 150 anos depois, isso vai acontecer. Eu estou dizendo para você. E quando nós chegamos aqui, está escrito dessa forma: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir e proclamar e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir. Quantos estão aqui? Construir
Foi o que ele falou no capítulo 44 de Isaías. Não foi? Eu chamo Ciro para construir, para trazer o fundamento do templo. E ele está dizendo aqui: designou para construir o templo para ele em Jerusalém, para ele o Senhor Deus. Ciro está dizendo: o Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me, me escolheu, me separou para esse tempo, para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer de seus servos que esteja dentre vocês, que o Senhor Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e oferta voluntária para o templo de Deus em Jerusalém. Aqui Ciro manda a primeira remessa com um propósito. Qual é o propósito? Construir o templo. Amém ou não amém? Quantos entenderam? Depois de 70 anos, a Bíblia nos diz que Daniel começa a orar: Senhor, chegou o tempo. E Deus está cumprindo a palavra do profeta Jeremias: é o tempo de vocês voltarem e eu vou levantar o meu ungido, Ciro. E ele levanta olhando para o propósito. Eu quero que todos esses que estão aqui se levante para ir para Jerusalém, para reconstruir o templo do Deus Todo-Poderoso. Amado, entendendo o pano de fundo, o que levaram o povo a ir para a Babilônia foi a negligência de não ouvir ao Senhor, de colocar Deus como prioridade na sua vida e buscar deuses que pudessem trazer para eles coisas de forma rápida, que não viesse submeter a palavra de Deus. E vendo outras nações tendo seus deuses que não cobrava nada para eles, eles começaram a virar as costas para Deus, porque tinha um mandamento, tinha uma ordenança, tinha os seus decretos que deveria ser submetido para que as bênçãos alcançassem. Eles falaram: nós não queremos dessa forma, nós queremos viver as bênçãos sem submeter a palavra de Deus. Mas a consequência foi que eles foram para a Babilônia e passaram o processo de 70 anos de dor, de restrições. E agora, Deus, eu tenho um pensamento para a vida de vocês, e vocês devem submeter a minha palavra. Vocês vão voltar de lá e vai cumprir o que eu desejo aqui em Jerusalém. E no tempo certo, eu levantarei o meu ungido, que vai dar essa ordem. E nos 70 anos, aparece o Ciro. E o propósito daquele povo era o que, igreja? E mais o que, igreja? Construir o tabernáculo, o templo. Então aquele povo sai de lá com ouro, com prata, com as coisas que foram levadas por Nabucodonosor, e cheio de ouro, de prata, de coisas ao qual pertencia o templo. Eles vão com essa visão, com esse propósito de construir o templo. Amado, abra a tua Bíblia para nós entendermos o que o Espírito Santo pôs no meu coração. Em nome de Jesus. Ageu, no capítulo 1, em nome de Jesus.
A Bíblia nos diz que o povo, quando foram com esse propósito, chegaram, colocaram o fundamento, houve uma resistência do povo, que envia cartas, e eles são ali intimidados, e ao serem intimidados em construir aquilo que Deus mandou, a Bíblia nos diz que o povo agora está vivendo uma vida que nós encontramos aqui em Ageu. Dessa forma, no segundo ano do reinado de Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, que saiu de lá. Zorobabel saiu de lá, da Babilônia, juntamente, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Deus enviou o governador e o sacerdote, vindo da Babilônia com essa visão, com essa direção, mas houve resistência, esse povo baixou a guarda, porque a nossa luta não é contra a carne, o diabo usa pessoas, o diabo usa a situação, usa tudo para você não cumprir o propósito, e assim foi com eles. Mas Deus levanta Ageu para dizer para o povo dessa forma: assim diz o Senhor dos exércitos a este povo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída. O povo está dizendo, e o profeta está expressando que é isso que o povo diz. Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz: ainda não chegou o tempo que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semeiam muito e colhem pouco, come, mas isso não chega para matar a fome, bebe, mas isso não dá para ficar satisfeito, põe roupa, mas ninguém se aquece, e os que recebem salário, recebem-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, traga madeira e reconstrua o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com meu sopro. Por quê? Porquanto o Senhor dos exércitos, pergunta o Senhor dos exércitos, porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa das suas próprias casas. Por isso, os céus retêm os seus orvalhos, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vinha seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amado, vocês estão vendo que Deus está dizendo para aquele povo? Deus estava com a expectativa daquele povo que saiu da opressão da Babilônia e ouviu aquele homem se levantar, dizer: eu, Ciro, fui levantado nesse tempo para trazer para vocês a oportunidade, vão construir o templo. E o povo saiu, mas na primeira adversidade, eles deixaram aquilo que era prioridade para a vida deles, e começaram a se preocupar com sua casa, construir a luxúria para sua casa, para sua vida, e esqueceu das coisas de Deus.
E Deus fala: é tempo de vocês se preocuparem com a casa de vocês, enquanto a minha casa está em ruína. Atente para minhas palavras e façam isso. Deus falou de várias maneiras aos pais por meio dos profetas. E nesses últimos dias Ele está falando a nós por meio do seu Filho, quem constituiu todas as coisas. Façam isso, vão, subam ao monte, vão buscar madeira, se desgaste pelaquilo que vocês foram libertos, se desgaste pelaquilo. Eu levantei o meu ungido para fazer com que vocês vivessem o meu propósito, e vivendo o meu propósito, vocês não vão passar por isso que vocês estão passando, criando expectativa em muito, mas vai ter pouco. Criando expectativa que vai viver muita coisa, mas vão perder tempo, porque não vão viver quando a minha casa, a minha palavra, o meu reino não está sendo levado, vivido. Aquele povo entenderam que devia buscar o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque as demais coisas que eles estavam correndo seriam acrescentado, porque o Senhor vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro. Eu vou sacudir as nações quando vocês colocarem a mão. Eu tenho o poder de trazer tudo o que vocês precisam, mas a minha prioridade quando libertei vocês foi: vão construir o templo, porque disso me agrada. E aquele povo se levantaram, irmãos, e foram fazer aquilo que Deus havia chamado. No 13 vai dizer para a gente: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Amado, Jesus estava dizendo para aquela multidão: vocês estão aqui se preocupando com a casa de vocês, vocês estão aqui se preocupando com o salário de vocês, vocês estão se preocupando com o futuro de vocês, vocês estão se preocupando em armazenar, ter um saco para ter uma conta gorda e ter isso tudo, se vocês não estiverem alinhados com a palavra de Deus, não serão acrescentados. Mas busque o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Ali não é um conselho, irmão, ali é a palavra de Deus, trazendo para aquela multidão o caminho de viver a prosperidade que eles queriam no tempo deles, buscar o reino de Deus. Eu quero finalizar com essa passagem para nós entendermos. No capítulo 7, se não me engano, de 2 Crônicas, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Quantos acharam? É o 6. Deixei marcado aqui. Mas quando nós chegamos aqui em 2 Crônicas, o versículo eu tinha que procurar aqui, mas é nos contado dessa forma: e tendo Salomão de terminar seu palácio, terminar o templo, tendo Salomão terminado tudo aquilo que ele desejava para ele. 7.
Glória a Deus, eu estava procurando. Assim Salomão acabou de construir, primeiro o quê? A casa do Senhor e o palácio real. Irmão, você está entendendo isso aqui? Salomão recebeu de Davi, dizendo assim: olha meu filho, construa o templo. Está aqui o ouro, a prata, tudo o que você precisa. Salomão pôs o seu coração e construiu o templo. E à medida que ele ia construindo o templo, Deus estava construindo um palácio para ele. Irmão, dá para entender a profundidade disso aqui? Assim que Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Mas se ele olhasse para o palácio real, primeiro o meu palácio, e Deus olhasse a ruína do meu templo, vai ficar assim? Buscar o reino de Deus e a sua justiça é ter a sabedoria que quando eu olho para aquilo que é de Deus, tudo aquilo que meu coração deseja, Deus está atraindo. Salomão era um rei e Deus sabia que ele precisava de um palácio. Deus conhece todas as tuas e as minhas necessidades. Ele quer que nós olhamos para, ainda que venha a ser difícil, o monte, nós subimos com garra. Eu vou buscar aquilo que Deus quer para construir aquilo que Deus deseja nesse tempo. Deus não habita no tempo feito pela mão do homem, irmão. Deus quer construir no coração das pessoas um lugar habitável. E Ele conta com você e comigo para isso. Que possamos nesses últimos dias ouvir a palavra de Jesus que está falando para a sua igreja. Assim como foi Ageu no passado, hoje Ele está falando através do seu Filho. Busca o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Que nessa noite você possa guardar essa palavra, e que você possa buscar intensamente o reino de Deus, para viver as bênçãos que estão contidas no buscar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele finaliza, esse mesmo profeta, Zacarias, viveu nesse tempo. Portanto, diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: volte para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como os seus pais, quando os primeiros profetas clamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, converta-se dos seus maus caminhos e das suas más obras. E eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor dos Exércitos. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? Eles zombaram dos profetas de Deus, mas os pais sofreram a consequência. Os profetas certamente estão com o Senhor. Que nessa noite nós possamos voltar o nosso coração